Olá, gente, tudo bom? Novamente aqui no Confederação Intergaláctica e mais assuntos para vocês. Hoje a gente vai abordar sobre os portais. Por que os portais? Porque muitas pessoas me mandam e-mail ou até me entram em contato. Olha, Rodrigo, o que é o portal 1111, o que é o portal 1212, 1313 e assim por diante. Então, vamos tratar de ir por etapas para facilitar. Bom, primeiramente, o que vem a ser portal? O nome já diz. Portal, tecnicamente, é um portão. O que vem a ser esse portão? A entrada e a saída de alguma coisa, certo? Então, vamos à classificação. O portal 1111, que é o mais conhecido, está relacionado a um povo arcturiano, aos nossos irmãos de Arcturus. Esse portal é controlado de uma nave chamada Arquitrans. Arquitrans hoje orbita em torno de 15 unidades astronômicas da Terra em relação ao plano equatorial do Sistema Solar. Então, acima do plano equatorial do Sistema Solar. 15 unidades astronômicas, vocês têm que multiplicar 150 milhões de quilômetros por 15 aproximadamente. Pois bem, o que vem a ser o portal 1111? Bom, primeiro aspecto. Muitos dos seres, então vamos voltar à cosmogênese quando a gente comentou por alto nos primeiros programas nossos. Primeira definição que a gente temos que aprender. O que é um extraterrestre? Alguém que vem de fora da Terra, correto? Tá. Então aí o nosso primeiro aspecto a ser mudado. A nossa alma, por acaso, foi criada na Terra? Não, na verdade nós nem sabemos onde foi criada. Mas que ela não é da Terra, ela não é. Logo, todo ser humano é extraterrestre por excelência. O nosso espírito não foi criado na Terra. Veio de algum lugar de fora. Então, o conceito extraterrestre está um pouco desvirtuado. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Todos nós viemos de algum lugar. E esse lugar não é da Terra. Nós somos visitantes na Terra. Então, em essência, nós somos seres de outras paragens, outros planetas, outras galáxias, outros quadrantes estelares. Então, antes de nós ocuparmos o corpo humano, ocuparmos esta estrutura física terrestre, ou chamada de humano da Terra, nós tínhamos uma outra raça, tínhamos um outro corpo. Esse corpo poderia estar em 5D, 6D, 7D, 8D, porque esses D de dimensão ou de densidade, nós não temos um correlato de equivalência para conseguir saber o que é. Então a gente fala vulgarmente de 8D, 6D, por uma forma de dizer que a gente é de 3D e eles são de um D superior. Mas o conceito é bem equívoco, por sinal. Pois bem, então muitos de nós, antes da nossa experiência Terra, Gaia, Terra Shan ou Terra Orante, que são alguns dos nomes dados ao planeta Terra, viemos de outras civilizações. O exemplo, por exemplo, né, é o livro Exilados de Capela. Tá? Um livro psicografado na parte kardecista, se não me engano, já um livro antigo, que fala de seres que vem da órbita da estrela de Capela. A estrela de Capela está a mais ou menos 40 anos-luz da Terra, aproximadamente, se não me falha a memória, e possui vários planetas. Pois bem, então, os seres de Capela teriam sido enviados à Terra como exílio em relação ao mau comportamento naquele sistema. E eles teriam interagido na época dos Atlantes, gerando condições e situações que iriam culminar com a destruição da Atlântida em torno de 10 mil a 12 mil anos atrás, que ela se fragmentou em etapas. Pois bem, então essa história já fala de seres de outros planetas que vieram encarnar na Terra. Certo? Então, na verdade, nós, hoje encarnados na Terra, não necessariamente viemos de primeira linhagem encarnacional na Terra. Podemos ter outras linhagens anteriores, outras nacionalidades estelares. Então, o portal 1111 é uma das ferramentas de acesso à Terra. Por quê? Muito simples.
A linha cronológica, cronologia de relógio de cada planeta é distinta de acordo com o seu campo gravitacional e sua estrutura geológica. Ou seja, vamos falar de Marte para vocês terem uma noção. Hoje a ciência diz que Marte, há algum tempo passado, alguns milhões de anos atrás, teria tido condições similares à da Terra, porque já foi encontrado água, já há vestígios de canais fluviais, há construções que já foram verificadas, como as pirâmides lá em Sidônia, e muitas coisas que o pessoal ainda questiona, mas a parte científica afirma. Marte já teve condições de vida, não vida humana, de vida orgânica, ou seja, de alguns elementos orgânicos similares à da Terra, pelas suas condições geológicas que hoje demonstram isso em relação ao passado. Notem, não estou falando que houveram humanos em Marte, estou dizendo que a ciência comprova hoje que há 3, 4, 5 milhões de anos atrás, Marte tinha uma condição geológica, ambiental, de ter protozoários, insetos, formas de ordem vegetal e, quem sabe, algum tipo de forma de vida mais evoluída. Ok? Pois bem, vamos supor que houvesse uma forma de vida inteligente em Marte. Como o livro de Ramatiz afirma. Num dos livros de Ramatiz ele descreve sobre a civilização marciana. Ok. Aquela civilização, ela não existe mais na nossa linha tempo-espaço, hoje. Mas ela existe numa linha paralela de tempo. Como é que uma civilização marciana de 4 milhões de anos atrás, por exemplo, poderia se comunicar com a nossa civilização hoje? Se nós estamos falando, por exemplo, de 4 milhões de diferença no relógio. Pelos portais. Os portais são, na verdade, como o filme diz Stargate, portais de tempo-espaço, dimensionais, tempo-espaço, que permitem deslocamento no tempo e no espaço de um local para o outro. Então, civilizações que estão numa linha de cronologia temporal totalmente adversa à nossa, do nosso cronograma de hoje, utilizam os portais para entrar dentro das eras do tempo e espaço mais adequado para o trabalho que eles têm que desenvolver. Então essa é uma das funções dos portais estelares. Permitir o deslocamento tempo e espaço dentro das necessidades de cada projeto. Significa que muitos dos irmãos extraterrestres que vieram por vários fatores encarnar na Terra ou experienciar situações na Terra, se vindo de certas situações de planetas ou galáxias distantes, onde a linha cronológica ou a dimensionalidade, a densidade corporal não eram compatíveis com a Terra, tinham que usar os portais para se aproximar à Terra. Então, através desses portais, muitas vezes quando eles tinham a missão de encarnar na Terra, eles deixavam os seus corpos no que nós chamamos de estado de criogenia. Ou seja, é como se fosse um desdobramento, uma viagem astral, por exemplo. Aquele ser, no seu corpo primordial, extraterrestre, não importa a raça, o modelo, ele fica numa câmara de criogenia temporária, na linha de tempo deles, não na nossa, e se desloca com o seu duplo etérico, seu emocional, seus corpos sutis, e vibra, plasma na órbita eletromagnética da Terra, pedindo autorização ao Conselho Kármico da Terra para que ele possa desenvolver as suas experiências encarnacionais, caso necessário. E aí, então, essa alma, que não tem raça, não tem cor, não tem sexo, se acopla e se amolda ao biocampo telúrico do DNA da espécie humana. Isso demora um tempo para ser moldado. Então, a partir disso, a alma dele começa a passar por um processo de adaptação energética e de simbiose atômica celular para formatar os corpos sutis compatíveis ao padrão genético humano, onde a alma desse ser absorve a informação genética humana,
para que ele possa então ter os corpos, principalmente os 10 corpos inferiores, em simbiose genética para que ele assim possa encarnar na Terra. Então essa alma de origem extraterrestre, por exemplo, vem numa missão de 15 encarnações. Um exemplo. Aí vem os pequenos probleminhas. A densidade planetária da Terra é muito densa. O índice de dualidade muito elevado. E a amnésia das pessoas não lembrarem da sua origem cósmica fez com que muitos desses viajantes do tempo e espaço ficassem presos na Terra, presos no campo eletromagnético, chamado de roda de Sansara, e por muitas pessoas chamada de karma ou dharma, conforme a situação. Pois bem, então, o portal 1111, assim como o portal 1212 e 1313, que eu vou esclarecer, teve e tem a função de possibilitar a seres de determinados quadrantes estelares e de determinados padrões de energia psíquicos e energéticos que pudessem chegar à Terra a um tempo passado, remoto e atual, para manifestar suas experiências na Terra. Por que o portal 1111 é tão comentado hoje em dia? Porque exatamente no dia 11 do 11 de 2011, significa a chave 33, na alta cabala, na maçonaria também se fala muito no número 33, e na numerologia cabalística, que é o número mestre. Então, no dia 11 de novembro, que é mês 11 do ano 11, nós teríamos uma configuração astronômica, astrofísica e astrológica que faz com que haja o fechamento do portal 1212 para acesso a outro portal. Tá? Em paralelo temos o portal 1212. Então, o que acontece? Muitos dos seres que vieram pelo 1111 à Terra por vários motivos estão recebendo o chamado de volta pelo 1111. Daí por que muitas pessoas dizem, não temos tempo, em 2011, 2012 o mundo acaba. Não é que o mundo acabe. Fecha-se um ciclo. O chamado cósmico está sendo feito a todos os filhos que têm vínculo com esse portal 1111, que exige apenas 53% de luz dentro de si transmutado em energia, para que ele possa se reacender numa primeira ascensão no portal 1111. Então, o que acontece? Esse despertar da espiritualidade da humanidade, esse despertar do nosso interesse por ufologia, espiritismo, misticismo, é o chamado interno, que eu já me referi em outros programas. Esse chamado interno é exatamente o quê? Alguma coisa dentro de nós está vibrando. Portal 1111, por isso que muitas pessoas vêm, às vezes, acabei de ver o 1111 no relógio digital, em algum lugar por aqui e por ali. É um chamado. O comando estelar, através do portal 1111, está chamando todos os seus filhos que estão perdidos. Entende? Então, aqui a gente vai começar a desmistificar algumas coisinhas para que a gente possa entender o que é esse portal 1111. Nós vamos ter nossos intervalos agora. Não se esqueçam que eu continuo aqui. Então, nos aguardem, fiquem na telinha, porque a gente tem muita coisa para abordar que é do interesse de vocês sobre os portais. Muito obrigado e ao intervalo, hein, gente?